Salve, salve, gente boa! Reflexões no parque. O mundo meio acabando, né? Por causa do Deus dinheiro, do Deus poder. Eu falo Deus dinheiro porque é o que tem moldado a sociedade. E lá na Bíblia antiga, a palavra Allahá, que é o Elohim, né? Um em aramaico, outro em hebraico, significa moldador, quer dizer, o que que te molda? Né? Então, o Deus dinheiro e o Deus poder estão destruindo literalmente, né? Espero que não destruam tudo. Então, o que que acontece? A gente precisa começar a entender que a base, uma das grandes distorções da nossa sociedade, da nossa vida cotidiana, foram criadas por uma pseudo tradução da palavra unicidade. Quando a gente fala em monoteísmo, a tradução original dessa palavra, lá do aramaico antigo, não significa um só Deus. A palavra é unicidade. Né? E unicidade significa que todos estamos interligados, né? E que deveríamos, pelo menos na teoria, ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. Só que aí, essa palavra foi mal traduzida ou distorcida propositalmente pelas ditas religiões monoteístas, como monoteísmo, como forma de dizer, né? Não, só existe um Deus e o meu é melhor que o seu. Né? Então, é uma forma baixa, perversa, de manipulação. Porque naquela época não existia monoteísmo, não. Por exemplo, Maria Madalena era devota de Charit, uma face feminina do fluxo divino que é relacionada ao mês que nós estamos, né? Mas também é de peixes, e também ela é relacionada ao fogo e ao vinho. Aí vão passando, depois de séculos, né, que depois de sua morte, da morte, do assassinato de Jesus, não gosto de falar da morte de Jesus, do assassinato de Jesus, né, ela foi degradada. Né, por quê? Porque era uma liderança feminina, que entendeu como ninguém os ensinamentos de Jesus. Então, o cristianismo que foi criado por Constantino, na época de Jesus não existia cristianismo, obviamente, distorceu, né? E calou, degradou, chamando ela de endemoniada, por exemplo. Quando Madalena ensinava sobre as sombras humanas, não tem nada a ver com demônio, nem tinha essa figura dessa forma que a gente tem hoje naquela época. Ela ensinava sobre as sombras humanas, né? A ganância, o ódio, né? Foram distorcidos como sendo demônios, então chamaram ela de endemoniada. Quando Jesus ficou 40 dias no deserto, o que ele fez? Ficou conversando com as próprias sombras. Mas é muito mais fácil a gente imaginar um ser com um chifrinho, rabinho pontudo, perseguindo ele, né? E aí criou-se um inimigo terrível e parou-se de olhar para dentro. Né? O texto bíblico ele tem valor quando ele é entendido à luz da interioridade. Mas isso não interessa para as mainstreams dominantes, né? Para essas tendências de fanatismo, de distorção. Então, Madalena, ela era sim esposa de Jesus. Ela teve um filho com ele, Efraim. Efraim foi pai de Sara, conhecida como a santa dos ciganos, né? Sara Cali, que significa em aramaico liderança. Então, além disso, Madalena também foi silenciada, chamada de prostituta. A palavra que era usada para designar mulheres sagradas é a palavra Kedesha. Na Bíblia, nem no aramaico, nem no hebraico existe
a palavra prostituta para se relacionar, se referir a Madalena. Usavam a palavra Kedesha. A palavra para prostituta é zoná. Então, Kedesha depois foi traduzido, né, ou distorcido para prostituta sagrada, que também não existia isso, né? Para degradar as mulheres. Então, as Kedeshas eram mulheres que faziam os partos, que sabiam ler as estrelas, que conheciam as ervas, sabiam qual erva usar para cada situação, né? As Kedeshas eram unidas nas famosas tendas do encontro. Isso acontecia em outras sociedades também, se pegar os nativos norte-americanos, né? E os sul-americanos também, e os mesoamericanos, né? Que as mulheres se reuniam nas tendas da lua para menstruar juntas, e assim elas conseguiam entrar numa tal união entre elas que elas recebiam informações espirituais para a tribo para o próximo mês. Se ia ter inundação, se ia ter praga, se ia ter invasão. Elas conseguiam acessar as informações espirituais. Então, quando que começou o machismo? O machismo começou quando o sagrado foi tirado do corpo e foi colocado no céu. Mas o céu, em aramaico maru, a palavra maru é céu, ele significa interioridade. Então nós temos essa interioridade a ser explorada e a gente acabou que perdeu essa profunda conexão, né? E deu-se lugar a um Deus que mora só no céu e que está inatingível para a maioria das pessoas, só os escolhidos. Então a gente vive sim numa cultura de distorção, a gente vive sim numa cultura onde a mulher foi degradada há milênios, e eu quero convidar vocês, eu vou compartilhar o Evangelho apócrifo de Maria Madalena, apócrifo que não foi aceito, obviamente. Você acha que a igreja cristã católica ia colocar na Bíblia um apócrifo, né? O texto vindo de uma mulher sábia? Não, né? Tem menor interesse nisso. Então a gente vai falar no dia 10, terça-feira, às 8 horas, vai ser aqui na aldeia Círculo das Tradições, um espaço maravilhoso do meu amigo Alexandre Meirelles, aqui na Zona Sul de São Paulo. Ali também tem a loja Aleph Cristais, que é um deslumbre, né, de cristais lindos, pedras maravilhosas. E eu vou compartilhar com vocês. Só que a gente vai fazer um ritual também, então eu vou pedir para cada pessoa trazer uma rosa, um lenço grande, ou pode ser uma canga, né, um perfume ou uma essência, para a gente fazer uma meditação profunda. Quanto mais pessoas tiverem essa conexão real, esse entendimento, mais a gente vai conseguir desmontar aos poucos, né, esse machismo estrutural terrível, né. Para vocês terem uma ideia, também no texto bíblico original não existe a palavra Senhor para se referir a Deus. Senhor vem das monarquias, onde você entra na sala do rei, puxa o saco, ó, Senhor maravilhoso, né, incrível, resplandecente, e aí você faz um pedido, o que, que você quer. Então, Deus virou esse homem barbudo, velho, poderoso, né, no qual você vai lá e pede alguma coisa. Primeiro, puxa o saco. Quando a palavra para Deus mais usada na Bíblia é Yahweh, que foi traduzido por Jeová, que é um verbo que significa serei. É essa potência latente no ser humano. A aula de Madalena, então, é do dia 10 de março. Sim, o vídeo é longo. Vocês não assistem série de 16 temporadas? Então assiste um videozinho também. Não vou fazer rapidinho, não. Tá bom? O link está na bio. Não percam. Vamos formar essa grande corrente, né, de consciência.
dá trabalho, temos resistência, porque a gente tem que fazer mudanças, né? E isso demora, mas eu estou firme nessa meta. Faço questão de divulgar esses ensinamentos de Maria Madalena que eu aprendi com o Mário Meir, né, do Rio de Janeiro. Faço questão de passar para frente. E quanto mais gente, melhor. Ah, estava em promoção. Tá? Eu pus R$ 49 justamente para o pessoal poder vir. Né? E que não seja um problema isso. E a gente vai seguindo firmes e fortes. Beijos, meus amores. Eu espero vocês. O link está na bio. Até mais.